A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Hoje nós vamos abordar mais um vídeo pergunta. Isto mesmo, teve um irmão que fez uma pergunta no canal e pediu para me responder. E eu achei importante essa pergunta, sabe, irmão? Porque quando fazem perguntas construtivas, a gente até é da matéria, né? Às vezes a gente está aqui pensando em o que eu vou fazer para discutir com o meu inscrito, para interagir com eles, porque são vários casos, aí são várias pessoas que têm várias dúvidas, como eu tenho dúvida também, né? E esse inscrito mandou esta pergunta e eu achei importante, né? Quero, antes da gente começar esse vídeo, também salientar algumas pessoas estão mandando, às vezes, pergunta, e às vezes por ter muitos comentários, a pergunta dessa pessoa não dá tempo de ler. E dá a impressão que eu não quero responder aquela pergunta. Mas não dá tempo, né? Se você for pegar 300 e poucos comentários e for ler um por um, não vai dar para você. Às vezes a gente responde o que está no topo, né? Porque os primeiros não dá para responder, não dá para ler todos. Quero até pedir perdão para alguns que reclamaram aí que eu não respondi, mas não foi por força de vontade. É que não dá tempo mesmo. A gente começa a fazer o vídeo, até elaborar, postar, a internet fica lenta, computador cheio de vídeos já postados, né? E acaba até travando. Tem irmãos que me ligam aqui no WhatsApp e às vezes eu demoro a responder. Aí o que acontece? O irmão fala, poxa, o irmão não tá nem aí porque eu perguntei, mas não é, irmão. Trava o computador, que eu uso mais no computador, WhatsApp, trava o computador, trava tudo, aí não dá tempo. Às vezes eu vou responder no outro dia, ou então à noite mesmo. Tá bom, irmão? Então vamos começar esse vídeo. A pergunta é, irmão, a pessoa que pecou, devemos orar por elas? Se, aí foi uma pergunta, duas, né? No mesmo contexto. Se nós tiver que orar e alguém orar por alguém que pecou, Deus atenderá? Aí fica no ar esta pergunta que agora nós vamos tentar responder, né, irmão? Eu entrei numa parte aqui também que fala sobre isso, irmão. E referente a essa pergunta, eu vou tirar desse texto a resposta, né? Vamos ver aqui. Irmãos, nós vamos ler aqui. O que é pecado de morte referido na Bíblia? Enquanto houver algum motivo de esperança, devemos continuar a orar, pois não podemos dizer com certeza quando uma pessoa já foi longe demais. Vejamos o contexto do que João está escrevendo no capítulo 5, versículo 14 e 15. Ele afirma que as orações do crente serão respondidas por Deus. E esta é a confiança que nós temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizermos, que lhes fizermos, né? Em 1 João 5, 14, 15, João está se dirigindo à comunidade cristã. Ele está falando sobre a importância dos cristãos orarem um pelos outros, especialmente quando um deles cai em pecado. Depois de dar a certeza de que os cristãos podem orar e que são atendidos, João passa a dar um exemplo específico de oração. A oração específica, né? A oração de um irmão em favor de outro. Ele explica em que circunstâncias ela pode ser eficaz. Em que momento a oração pode ser eficaz, irmão? Se alguém vir pecar seu irmão, pecado
que não é para a morte. Se alguém ver um pecado do irmão que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Isso quer dizer, essa pergunta que o irmão me fez aí, se quando uma pessoa pecar e nós orar pelaquela pessoa que pecou, se Deus atende. Mas aí, segundo que diz aqui, são dois pecados, o de morte e o para a morte. Né? Aqui são dois pecados. Aquele pecado que é um pecado que a gente diz que não é para a morte, e o pecado que é para a morte. É para a morte. Ele não é pecado de morte, ele é para a morte. Esse pecado que não é para a morte são esses pecados bem menorzinhos, né? Bem menorzinhos, mesmo que a gente vê que a pessoa errou e se arrependeu e às vezes pede oração e a gente vai lá, ó Senhor, tem misericórdia daquele meu irmão. Ele caiu nessa situação. Ele se humilhou perante ti. Aí é perdoado referente ao pedido da intercessão de alguns irmãos ou da irmandade que ora pelo aquele irmão. Mas quando é um pecado para a morte, irmão, já é uma coisa mais grave. É uma coisa entre a pessoa e Deus. Eu já falei isso aqui no meu canal. Eu não posso condenar, mas também não posso absolver. A pessoa vai para o julgamento final, que é Deus, no último dia. Ninguém pode dar a salvação. Ah, o irmão errou. Não, você está salvo, que você é filho de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio aqui na terra, verteu seu sangue aqui no madeiro da cruz, carregou o madeiro da cruz e pagou o nosso pecado. Ok? Pagou o nosso pecado, mas depois que ele pagou o nosso pecado, tem muitos que ainda pecaram. Depois dos pagamentos do pecado. Ele veio aqui para remir o pecador. Só que de lá para cá muitos erraram, muitos pecaram. Uns pecaram desse tipo que eu estou falando, outros para a morte. E falar em pecado para a morte e de morte, tem um exemplo que dizem aí, assim, é daquele tipo, a pessoa chega e fala assim, olha, lá naquela igreja, aquela igreja, ela mata as pessoas, ela mata a alma, mata as pessoas, ela faz isso, não vai naquela igreja que ela mata. Lá o pastor, o operador, o ancião, sei lá, eles matam a alma. A pessoa vai lá, sai em quanto é tempo. Esse é o papo que a gente ouve, né, irmãos? Que falam. Mas, irmão, às vezes a gente pensa assim, o que é matar? Matar é crime. Se uma igreja, não estou falando só congregação, estou falando várias aí, né? Se uma igreja é acusada de matar, ela não deveria existir. Porque, logicamente, seria crime. E se for crime, ou seria crime, as autoridades já tinham tomado essas providências. Porque matar, você pega o dicionário aí, o que é matar? Tirar a vida de alguém. Tirar a vida de alguém. Ah, mas ele está levando a se suicidar, levando-se a matar. Isso daí também é crime. É crime, levar-se a matar. Mas qual igreja, por mais que a igreja seja herética, tenha, né, a fé dela um pouco mais avançada, qual é a igreja que vai matar uma pessoa, irmãos? Qual é a igreja? A não ser a pessoa que quando erra, ele não tem, como é que se fala, bagagem suficiente, ele não tem apoio suficiente para saber que errou e se ele se arrepender, ele é perdoado
no tribunal de Cristo. Não vamos falar tribunal dos homens. Já, deixa eu enfatizar de novo. Tribunal dos homens, os homens matam mesmo. É tribunal de Deus. Eis que erraram para a morte. Né? Eis que erraram para a morte. No tribunal de Deus. Não dos homens. Deixa eu explicar direitinho. Mas aí surge um outro problema. Porque eles não falam, as pessoas que comentam sobre as igrejas que matam o povo, eles não falam que as igrejas matam o povo assim, matando a carne. Eles falam que mata a alma. Mata a alma. Matadores de alma, matadores disso. A alma não morre, irmão. Se é Jesus Cristo que dá a salvação e no último dia cada um de nós vamos dar conta da nossa alma perante Cristo. Eles não matam. Ninguém mata a alma, irmão. O único que tem poder para não, naquele dia, o último dia mesmo, entregar a alma para o inimigo aqui na terra, é só Deus. Mas para isso vai ter... Imagine como o ser humano, o homem é. Nós estamos o tempo todo aqui na terra, Deus falando pela sua palavra, Deus orientando o povo. Meu filho, não erra, meu filho, não faz isso. Ó, meu filho, se você errou, se arrependa. Fique quietinho no seu canto. Se humilha perante meus pés, que eu vou te salvar. Aí a pessoa, nada disso. Aí o que acontece? Vai ter a prestação de conta, quando Cristo vier em nuvens em glória. Vai ter a prestação, ainda vai ter uma prestação de conta, hein? Para avaliar se realmente essa pessoa se vai ser salvo ou não. Vai ter ainda esse último dia. Quer dizer, é muita oportunidade, irmão. A pessoa para morrer de alma, para a alma dele, que eu tenho comigo que a alma não morre, irmão. A alma não morre. A alma que não se salvar é sofrimento eterno. Vai queimar no fogo durante esse tempo todo. E ainda tem o milênio, né? De sofrimento. Ainda vai ter esse milênio. Depois, não havendo arrependimento, vai para o lago de fogo eterno. Que vai sofrer eternidade. A alma não morre, ninguém mata a alma. Ninguém mata. Quando a gente fala aqui nessa terra, e nós mencionamos igrejas, nós mencionamos pessoas, nós mencionamos nós. Né? Nós vamos mencionar o ser humano. Que o ser humano, irmão, é cheio de falha. O ser humano perante Deus é um pó. É um servo inútil, não adianta. Mas nós não somos, perante Deus, não somos servo inútil. Perante Deus somos um pó, somos um grão de areia. Não valeu para nada perante Deus. Mediante a sua supremacia, o seu poder, somos um grão de areia. Menos do que um grão de areia. Não somos nada na presença de Deus. Irmãos. Por isso, esse irmão que fez essa pergunta, devendo sim, irmão, orar quando vê o irmão pecado, tal, vê o irmão com erros, né? Com vícios, maquiagem, corta cabelo, faz um monte de coisa, até pessoas mesmo que fazem coisas piores que isso, que não entra naquela lista de pecado para a morte, que quando entra na lista de pecado para a morte, irmão, a pessoa não tem jeito mesmo. Não tem jeito. Só não tem jeito para nós. Só Jesus Cristo. Certo, irmão? Certo? Porque o ser humano é assim. O ser humano, do mesmo tempo que ele absolve um para dizer que tem um amor, se for algo que pise no calo dele, que aquele um que ele está falando
que é para dar salvação, você pisar no calo dele, ele já muda de conversa e manda condenar. Correto? Mais ou menos assim mesmo. Que nem, na Bíblia tem, não adulterarás. Ah não, irmão, mas o irmão ali adulterou, pecou com outra mulher, ele tinha a esposa dele, aí foi lá, pecou. Não, não pode julgar. Nós não pode. Nós temos que apresentar nas mãos de Deus, porque só Deus dá a salvação, só Ele dá mesmo. Mas se aquela pessoa que adulterou com alguém da sua família, ou com a sua própria mulher, você vai ser o primeiro, além de querer usar de violência com ele, você vai ser o primeiro a condenar ele. Por quê? Mexeu no calo. Ah, não, aquela pessoa que matou, mas ele matou, tá na Bíblia. Tá mandando, não matarás. Aquela pessoa que matou, mas, coitado, ele pagou lá na cadeia, tem que ter um arrependimento lá e tal. E Deus pode dar salvar? Pode. Deus, a gente não pode determinar o que Deus faz. Nós deixamos o julgamento na mão de Deus, que só Ele pertence. Mas imagine essa pessoa que matou alguém lá fora, Deus o livre, né? Seja alguém da sua família, você vai, né? Você vai falar o quê? Uma vez eu vi um vídeo na internet aí, não sei nem se isso é verdade, mas estava tendo uma reportagem de televisão. Não sei se vocês viram. A mãe que foi perdoar o assassino do seu filho. E ela falava, eu te perdoo. É muito forte isso, né? Uma mãe falar isso pra fora. Que o ser humano, eu não estou falando que o ser humano é ruim nessa parte, irmão, mas o ser humano é carne, tem sentimentos, ruins, ou maus, ou bons. O ser humano é uma matéria muito imperfeita. O ser humano, para julgar um, ele não conta 1, 2, 3. Enquanto ele está apontando o dedo para um, ó, tá vindo 3 para ele e 1 para o céu. Não adianta. O ser humano acusa, fala que as pessoas acusam justamente. Às vezes até justamente, mas não compete a ele julgar a pessoa. Né? Por isso que nós não devemos. Vamos supor, o irmão tem um errinho. Não devemos julgar. Não devemos julgar. Eu já falei isso aqui, irmão. Uma vez na igreja do irmão, ele fugia de mim para não me saudar. Aí uma vez eu fui saudar ele, ele estava com cheiro de cigarro. Aquele dia ele não tinha levado as balas, acho que correu. Aí eu senti aquele cheiro de cigarro, mas fiquei quieto. Mas aí quando eu ia saudar ele, ele fugia. Aí eu falei, irmão, o irmão tá com raiva de mim? Aí ele falou, não, irmão, tô com raiva do irmão não. Eu tenho um erro, eu tenho um pecadinho aí que eu fico sem jeito. Às vezes quando eu não chupo a minha bala. Eu falei, eu não fumo, né? Ele, como você já foi direto no assunto? Eu aqui escondendo. Eu falei, não, irmão, isso daí é normal. É um vício que o irmão tem. É um vício psicótico, não é safadeza, não é porque a pessoa é psicótico, a pessoa começa a fumar, pois se batiza e não consegue tirar aquilo. E fica dependendo daquilo. Que é uma coisa que a carne, irmão. Porque às vezes a gente tem que olhar o espírito da pessoa, a alma, não a carne. O que é a pessoa em si. Não a carne da pessoa. A carne da pessoa é uma capa. E quando eu ia conversar com esse irmão, eu olhava dentro do coração dele. Né? E eu gostava do jeito dele dentro do coração, não o que ele era. Né? Que eu poderia mais tarde estar passando e comprar pão na padaria, pegar ele fumando no quintal. Se eu fosse um outro, eu ia falar, poxa, mas é crente? Fumando? Mau testemunho? Aí já julguei. Errei. Já menos 1 ponto para mim. Que eu julguei o meu irmão e Deus anotou, ó. Tu jogou teu irmão. Aí de repente eu vejo um irmão lá, abre uma latinha de cerveja. Aí toma cerveja. É um errinho, ele gosta. Mas já julguei. Eu conheço uma cidade, irmão, em que
Eu acho que ainda tenho, até hoje, instrutor. Era instrutor de música. Os encarregados não podiam congregar e deixou eu responsável em uma igreja, dando aula de música, e um outro irmão em outra igreja bem longe, né? E esse irmão, ele, eu acho que toda tarde, no sábado, quando ele chegava do serviço, ele deveria tomar uma cerveja, assim, latinha, em casa, não no bar. E ele dava aula de música em outra igreja. E ele saiu da casa dele, foi pro quintal, abriu uma latinha. Sabe que a latinha faz aquele barulho, né? E os alunos, ele não viu que os alunos passou em frente à casa dele e ficou no portão da casa dele. E os alunos até ali, olhou pela fresta do portão, achou que era um refrigerante, um Guaraná, uma Fanta, um Fantaúva. Mas quando ele estava bebendo, ele acabou jogando para fora do muro, que era um terreno baldio, a latinha. E a latinha escorregou e caiu perto dos meninos. Aí os meninos viram lá, tava lá, um Skol bem grande. Aí os meninos se espantaram, colocou a mão na boca e o irmão chegou, começou a ir para a igreja e aquela turma faltar. Aí eu tô vendo na minha aula de música chegar bastante irmãos da outra igreja. Eu falei, não teve aulinha lá hoje não? Ele falou, não, irmão, teve, é só que nós não vamos mais. Mas por que, irmão? O irmão não vai mais lá. O irmão falou, chateou vocês. Não, irmão, aqui nós vimos uma cena ali que esse irmão não serve. Eu falei, mas que cena, irmão? Ah, a gente viu ele tomando uma cerveja no quintal, jogou a latinha. Eu falei, irmão, vocês não devem jogar as pessoas. Não, mas a gente viu. Eu falei, tudo bem, vocês não devem. Você sabe o que vocês têm que fazer por esse irmão? Que você vai estar dando a mão para ele, puxando ele. Que se você der esse desprezo, ele vai ficar fraco, não vai dar mais aula, vai para o mundo e sabe como é que é, as coisas mal correm rápido. Vai ficar abatido e já vem já o capetinho, o diabo já no ouvido, já cochichando. Vocês têm que orar por ele. Não fala nada para ele que vocês viram isso daí. Vai ficar entre nós. Mas aí eles ficaram ali na aulinha, eu falei, ó, depois da aulinha nós vamos orar e um de vocês oram aí, apresenta o nosso irmão aí na mão de Deus. Não precisa falar o que é, só apresenta ele na mão de Deus. Ah, tá bom. Irmãos, passou aquela aula, os moleques voltaram. É tudo violino, né? Voltou lá para comum. Uns já se oficializaram, outros não permaneceu na música. Mas os que se oficializaram, eu conheço, um por um. Né? Se oficializaram, conheço um por um. E teve um que já é encarregado de orquestra nessa cidade. Um irmãozinho desse. Né, irmãos? Quer dizer, é assim, irmão, a gente não deve julgar as pessoas. E para esse irmão que me mandou esse áudio, irmão, a gente não deve julgar, temos que orar. Quando é pecado para a morte, aí é só ele e Deus. Né? É ele e Deus. E igreja nenhuma mata ninguém. Porque se mata é a carne. E se matar a carne, tem lei na terra para isso. Para ir lá e atuar. Então, como nenhuma igreja aí foi atuada por lei nenhuma, por autoridade nenhuma, então quer dizer que não mata a carne. Então descarta a carne. Matou a alma? Não mata a alma. Que a alma só quem tem poder de não deixar entrar no reino do céu, que a alma não morre. A alma nunca morre. É Jesus Cristo. Quem dá salvação de alma só é Ele. Então, igreja nenhuma mata a alma. Isso já é uma coisa que as pessoas falam esse termos para falar de alguma igreja, para denegrir alguma igreja. Então, já fica descartado essas duas coisas. Que eu ouvi o que é matar. Você pode ver no... Você vai aqui no... O que é a palavra matar. Vai lá no dicionário que vocês vão ver o que é matar. Que é matar mesmo a carne da pessoa. Então, igreja nenhuma mata a carne e nem mata a alma. A própria pessoa, que quando há um pecado grave, que é o para a morte, a própria pessoa não tem aquele quer dizer, a própria pessoa, quando há esse problema, ela não tem uma preparação depois, espiritual, para ela
enfrentar, mas de um jeito de se arrepender. Que aí é uma coisa bem, irmãos, que vem vozes ocultas no ouvido, vem julgamentos de muitos, que é o que eu acabei de falar no vídeo, o próprio ser humano é falho, julga 24 horas. Que quando falam que a igreja não matou. Quem matou foi a própria pessoa que se matou ou não quis mais ir para uma igreja e deu ouvido aos que julgaram, desprezaram. Esses que julgaram e desprezaram não é Deus. Eles também têm que prestar conta da alma deles naquele último dia. Então quer dizer, eu vou, Deus o livre, erro aí, peco para a morte, e eu vou chegar e vou me suicidar, vou me matar, porque aquele irmão virou a cara para mim, aquela irmã virou a cara, aquele irmão falou, você não é mais digno de entrar aqui dentro da casa do Senhor. Quem é ele para me julgar dessa forma? Quem é ela? Se Deus quiser perdoar e salvar a alma. Aí é uma coisa do tribunal de Cristo. Enquanto você está ali na igreja, você está ali ouvindo a palavra, Deus está falando com a sua alma, você arredou o pé, errou. A partir do momento que você errou um pecado para a morte, você já tem que acertar conta no tribunal de Cristo. Se virarem a cara, se te considerarem como irmão pecador de morte, você nem liga. Porque é o tribunal de Cristo que vai te julgar. E é isso que muitos dizem hoje. Então, vamos resumir esse vídeo, acabar. O vídeo está muito comprido. Vamos fazer o seguinte. Irmão que me fez essa pergunta, minha opinião é essa. Queridos inscritos, me ajuda nessa parte aí. Dê a opinião de vocês aí. Né? Vamos interagir esse vídeo, que foi uma pergunta muito boa. Meu irmão pecou, devo orar por ele? E se eu orar por ele, Deus vai ouvir? 2 pecados. O pecado e o pecado para a morte. Pecado para a morte, tribunal de Cristo. E o outro pecado, pode orar, que Deus vai se agradar de você. É o que falta hoje em dia. É a gente orar para o pecado do nosso irmão. E não julgar. Por isso que está assim. A igreja mata. O irmão lá joga fora. O irmão faz isso. O irmão faz aquilo. E não ora pelo povo. Não ora pelos que pecaram. Sem ser para a morte. Fiquem todos na santa paz de Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, irmãos, Ele há de querer. Fique na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.